Bem, esse trabalho tem o intuito de falar um pouco sobre segurança em cloud computing e dispositivos móveis, que é a disciplina que o professor Felipe Ferraz está ministrando pela UNIP, Centro Universitário de João Pessoa, no curso de pós-graduação em segurança da informação, iniciada em 2014.2. O grupo é o M8 da OVASP, constituído pelos integrantes Fred, Sérgio e Daniel. Vou explanar um pouco sobre este assunto, onde o M8 fala um pouco sobre as decisões de segurança através de entradas não confiáveis. Agora sobre mobile computing. Sem dúvida, o ambiente de computação móvel tem um perfil de risco diferente de outros parâmetros. Uma das vulnerabilidades que podem ocorrer nesse tipo de aplicação, segundo a OVASP, é a decisão de segurança através de entradas não confiáveis, que é o foco deste trabalho. A plataforma de armazenamento móvel é muito mais acessível em comparação com outras plataformas, especialmente quanto à capacidade de acessar arquivos de sistema ou aplicação em cartão SD removível. Antigamente, os desenvolvedores de programas construíram aplicações para ser usadas apenas em pequenos números de plataformas. Mas esse número subiu para centenas rapidamente nos dias de hoje. Os desenvolvedores agora constroem aplicações para desktops e suas variações. Todos os tipos de tablets, telefone celular e agora até mesmo relógios que apresentam todos os novos riscos de segurança. A exposição das funções do telefone a áreas que não são normalmente associados com o uso do telefone é um risco intensamente amarrado à plataforma móvel. O VASP, Open Web Application Security Project, observa isso quando fala de decisões de segurança através de entradas não confiáveis. Estamos todos familiarizados com aplicativos maliciosos que discam 900 números, enviam mensagem de texto ou publicam os dados do usuário a determinadas organizações de marketing, colocando exigências de segurança de aplicações para o usuário final de um aplicativo de telefone. É uma receita para um ambiente propício a ser um alvo. O VASP inclui a decisão de segurança via entradas não confiáveis como sendo um dos 10 maiores riscos de segurança de aplicativos móveis. Decisões de segurança por meio de entradas não confiáveis significa alavancar entradas não confiáveis para permissões de desvio e modelos de segurança. Este risco pode causar problemas como o consumo de recursos pagos e exfiltração de dados. Medidas preventivas possíveis incluem verificar as permissões do chamador em limite da entrada e alertar usuários de autorização
adicional antes de permitir. Algumas dicas para minimizar os riscos. Seu aplicativo móvel pode aceitar dados de todos os tipos de fontes. Na maioria dos casos, este será um mecanismo de Inter-Process Communication, IPC. Em geral, tentar aderir aos seguintes padrões de projeto IPC. Se houver um requisito de negociar para a comunicação IPC, o aplicativo móvel deve restringir o acesso a uma lista branca de aplicações confiáveis. Ações sensíveis que são acionados através de pontos de entrada do IPC deve exigir interação do usuário antes de executar a ação. Todos os contributos recebidos de pontos de entrada do IPC devem ser submetidos à validação de entrada rigorosa a fim de evitar ataques de entrada impulsionada. Não passe nenhuma informação sensível através de mecanismos de IPC, uma vez que podem ser suscetíveis de serem lidos por aplicativos de terceiros em determinadas situações. Não aceitar comunicação de outros aplicativos ou serviços da web sem proteção. Uma boa política é usar lista branca para aplicativos ou serviços. Não aceitar comunicação de outros aplicativos ou serviços da web sem proteção. Uma boa política é usar lista branca para aplicativos ou serviços, de modo que somente eles possam se comunicar com os seus pedidos. Trate toda a comunicação como suspeito, mesmo a partir de aplicações da lista branca. A combinação de validação de entrada, saída, de escape e controles de autorização pode ser usado contra estas deficiências. Validar todos os dados de entrada, especialmente nos limites entre os aplicativos. Ao utilizar esquemas de URL, tomar cuidado extra na validação e aceitar a entrada. Como qualquer aplicativo no dispositivo é capaz de chamar um esquema de URL. Escapar toda a saída de dados não confiável, de modo que ele não pode mudar a intenção da própria saída. Verifique se o interlocutor está autorizado a acessar os recursos solicitados. Se for o caso disso, solicitar ao usuário para permitir ou não permitir o acesso ao recurso solicitado. Não usar o método Handle of URL, obsoleta para lidar com o esquema chama URL. Este método não contém um argumento contendo o Bubble ID ou empacota ID da aplicação de origem. Em vez disso, usar o OpenURL Source Application, método de
anotação e validação do argumento Source Application contra uma lista branca de aplicações confiáveis. Resumidamente, esse risco de segurança aconteceria quando seu aplicativo não tem uma whitelist ou lista branca de aplicações. Com isso, outros aplicativos móveis poderiam se comunicar com o seu, podendo assim comprometer a sua segurança através de ataques de injeção de dados, aplicativos maliciosos, etc. A fim de ajudar os desenvolvedores de aplicativos móveis e testadores de segurança para detectar e mitigar os riscos associados a aplicativos móveis, a OWASP tem desenvolvido uma guia Application Testing Module, que é um guia. O guia abrange análise estática, que envolve a análise crua código-fonte móvel, bem como análise dinâmica, que envolve a execução de um pedido, quer no próprio dispositivo ou dentro de um simulador, emulador e interagindo com os serviços remotos com o qual o aplicativo se comunica. Análise estática. O principal objetivo de uma análise estática é identificar exemplos programáticos de falhas de segurança por meio da análise do código-fonte. O OWASP recomenda ter acesso a qualquer desenvolvimento ou instância de produção de serviço web, de modo a incluir tanto o código-fonte e um ambiente de teste de trabalho para realizar a avaliação no prazo a fim de acelerar a compreensão do código. Segue-se uma amostra de ações-chave ao realizar análise estática. Os principais para rever as permissões, as solicitações de aplicativos móveis e os recursos que ele está autorizado a acessar. Dois exemplos, o Android Manifest.xml e o iOS Direitos. Para qualquer erro de configuração, tais como bandeiras de depuração e do mundo legível, permissões graváveis, identificar as bibliotecas em uso fornecida pela plataforma e de terceiros, realizar uma revisão rápida na web para determinar se essas bibliotecas são até a data livre de vulnerabilidades e de código nativo, e se eles contêm funcionalidade que exige privilégios elevados, acesso à localização ou dados de contatos. Identificar cada ponto de entrada, por exemplo, a partir de chamadas de serviço web que recebem dados de outros aplicativos e serviços on dispositivo. Mensagens SMS de entrada.
A leitura de informações do sistema de arquivos para a entrada de dados não confiável é determinar como ele impõe controles de acesso válida e desinfeta os dados de entrada e passa os dados off para outros intérpretes. Localize o código que lida com a autenticação do usuário através da interface do usuário. Avaliar os possíveis métodos de representação de usuários através de vetores como parâmetro adulteração, ataques de repetição e ataques de força bruta. O aplicativo utiliza furto ou ataques senhas visuais, convencionais versus username e senha. Avaliar o método de mapeamento dos usuários visuais a uma cadeia de autenticação para determinar se existe entropia adequada. Identificar se o aplicativo utiliza áreas de armazenamento externo para os locais, área restrita, para armazenar dados não criptografados, tais como locais como acesso limitado, controle, granularidade, por exemplo, cartão SD, diretórios temporários como as pastas, pendrive, HD externo. Os direitos que possam ser utilizados na backups ou outros locais indesejados, por exemplo, backup do iTunes, o armazenamento externo, serviço de armazenamento em nuvem, exemplo, Dropbox, Google Drive, OneDrive, serviços mais populares do cloud, que é armazenamento em nuvem, né? Temos vários outros que, tendo um servidor, você pode armazenar até em casa. Identificar se o código existe para alterar o comportamento do tráfego quando em trânsito através de diferentes interfaces, por exemplo, 3G, 4G versus Wi-Fi. Se assim for, verifique se a criptografia aplicada é universal em cada um deles. Análise dinâmica. Análise dinâmica inclui a avaliação superficial, comunicação local interprocesso do aplicativo móvel, realizado a análise forense do sistema de arquivos local e avaliar as dependências de serviços remotos. Análise dinâmica é conduzida contra os serviços de back-end e APIs. O tipo de testes varia dependendo do tipo de aplicativos móveis. Segue-se uma amostra de teste ativa-chave executada para análise dinâmica. Avaliar os métodos. Usa um aplicativo para autenticar pares em NFC, SMS, notificações push e em todos os canais IPC. Identificando os privilégios do aplicativo de chamada e identidade. Preste atenção especial ao Wi-Fi.
pois é uma área comum onde a autenticação pode ser fraca. Garanta a autenticação robusta e não com base em atributos triviais, ou seja, MDN, ESN e etc. Para aplicativos da web, verifique se é possível injetar código de cliente lado cliente, por exemplo, JavaScript ou HTML. Se é possível modificar o funcionamento interno do aplicativo ou sua interface de usuário. Instrumento remendo ou interagir com aplicações em tempo de execução para tentar contornar os métodos destinados a evitar o uso de recursos privilegiados ou premium. Preste atenção às credenciais, informações de pagamento ou outras informações altamente sensíveis a ser guardadas no dispositivo em arquivos de log, caches de previsão de texto e os registros de acidentes. Realizar análise de memória, verificando se é possível obter chaves de encriptação, credenciais, informações de pagamento e outras informações confidenciais por dispositivo ou memória de aplicativo dumping. Utilizar ferramentas forense para determinar se os dados apagados podem ser recuperados a partir do sistema de arquivos, bem como dentro de bancos de dados. É probatório que as aplicações móveis vão continuar a amadurecer e evoluir. No entanto, para que seja verdadeiramente eficaz, os desenvolvedores de aplicativos móveis e testadores de segurança devem se esforçar para avançar seus conhecimentos e habilidades em segurança móvel. É por isso que essa área, qualquer área de tecnologia da informação, não pode ser só deixado para lá o que foi aprendido. Tem que sempre estar estudando e aprendendo coisas novas. Sempre aparecem coisas novas no mercado e no mundo. Aqui é a tabela onde é a decisão de segurança por entradas não confiáveis, onde explana alguns assuntos como agência de ameaça, aplicações específicas, traz agentes de ameaça que incluem entidades que podem passar entradas não confiáveis para as chamadas de métodos sensíveis. Exemplos de tais entidades, mas não se limitando, incluem usuários, malwares ou um aplicativo vulnerável. Vetores de ataque, possibilidades de exploração fácil. Possibilidade de exploração dessa vulnerabilidade permanece fácil. Um invasor com acesso ao aplicativo pode interceptar chamadas intermediárias e manipular os resultados através de parâmetros de adulteração. Fraqueza da segurança, prevalência comum e detectabilidade fácil.
Os desenvolvedores geralmente usam campos ocultos e valores ou qualquer funcionalidade escondida para distinguir usuários de nível mais alto de usuários de nível mais baixo. Um atacante pode interceptar as chamadas IPC ou serviços web e temperamente com tais parâmetros sensíveis. Fraca implementação de tais funcionalidades leva a um comportamento impróprio de um aplicativo e até mesmo a concessão de permissões de nível superior para um ataque. Este pode facilitar sem explorar através de engaixamento de funcionalidades. Impactos técnicos. Impacto severo. Esta vulnerabilidade pode levar à escalação de privilégios, fornecendo acesso das autoridades superiores e funcionalidades a um ataque e pode até mesmo ter mecanismo de segurança de bypass implementando pelo app, levando à perda de confidencialidade e integridade. Impactos de negócios. Aplicação Business Specific. Esta vulnerabilidade leva à perda de reputação ao mesmo tempo, impactando e prejudica a integridade e a confidencialidade.